fundamental, doutor Rodrigo, por que é que há prazos diferentes numa eleição municipal, por exemplo, para desincompatibilização de servidores municipais, secretários de Estado e servidores outros? Pois é, Ari, isso é uma questão que sempre me chega, né? E é bom destacar, antes de mais nada, para que o nosso ouvinte possa entender, né, o que é essa desincompatibilização. Pessoas que exercem funções públicas das mais variadas de natureza, elas têm um potencial muito forte de acabar afetando a igualdade dentro de um pleito eleitoral. Isso é óbvio, né? Então você vai disputar um processo eleitoral, você na condição de secretário de município, secretário de Estado, coordenador de serviços públicos, você tem uma potencialidade muito grande de afetar aí a isonomia, o equilíbrio do pleito eleitoral em razão do fato de você ocupar um determinado espaço público de prestação de serviços públicos. E aí a legislação eleitoral ela vem trazer como condição para a elegibilidade que o indivíduo que ocupa determinadas funções públicas, ele se desincompatibiliza, ou seja, ele se afaste daquela função pública que ele exerce, visando a disputa do pleito eleitoral. E essa desincompatibilização ela vai ter prazos estabelecidos na legislação eleitoral. E o que é que tem que ser observado em cada situação? O prazo ele vai levar em consideração o cargo que o indivíduo ocupa e o cargo que ele pretende concorrer. Então, a cada eleição nós vamos ter, de fato, prazos distintos, porque a cada eleição nós vamos ter players e também vagas distintas a ser ocupadas. No caso das eleições desse ano, nós temos a candidatura de prefeito e de vereador, e aí a legislação eleitoral ela vai trazer prazos distintos para que o indivíduo se desincompatibilize para se candidatar a prefeito ou vice-prefeito e para se candidatar a vereador, né? Diferentemente dos prazos que nós temos nas eleições gerais para se candidatar, por exemplo, um secretário de Estado que queira se candidatar a deputado federal, a deputado estadual, que queira se candidatar a governador, e aí de fato nós temos prazos distintos. O grande X da questão nas eleições desse ano, até porque aqui em Campina Grande, por exemplo, nós vimos uma ampla movimentação no secretariado do prefeito Bruno Cunha Lima, é o prazo de desincompatibilização para que um secretário, uma secretária, possa se candidatar ao cargo de vereador ou vereadora e possa se candidatar ao cargo de vice-prefeito, ou quiçá de prefeito. Né? Então esse prazo pela legislação eleitoral, no caso dos secretários municipais que pretendem se candidatar ao cargo de vereadores do município e vereadoras do município, é de 6 meses antes do pleito, antes da eleição. Então esse prazo foi o nosso prazo sexta-feira passada. Já foi um ano, né? Já houve tempo que foi um ano, né? Isso aí foi uma alteração na legislação eleitoral, salvo o melhor juízo, no ano de 2016. Que mexia também com a filiação partidária, que também era um ano, né? Que era um ano, o domicílio eleitoral era um ano e tudo isso passou a ser de 6 meses antes do pleito, né? Então, para os secretários, os outrora secretários que pretendem se candidatar a vereadores e vereadoras, o prazo agora para a eleição desse ano de 6 meses, e caso exista algum secretário ou secretária que eventualmente vai figurar, por exemplo, no caso de Campina Grande, como candidato ou candidata a vice-prefeito do prefeito Bruno, o prazo é de 4 meses antes da eleição, né? Então ainda é possível aí, não somente em Campina Grande, mas nos diversos municípios da Paraíba, ainda é possível que nós tenhamos surpresas na equipe auxiliar dos prefeitos nos 4 meses que antecedem as eleições. Ou seja, ontem foi o prazo para a vereança, né? Para a vereança. Até ontem. Ainda haveremos de ter o prazo das candidaturas para eventuais cargos de vice-prefeito e vice-prefeita. Agora, Rodrigo, um outro aspecto importante da legislação é esse prazo encerrado no final de semana também envolveu, só para reforçar o que o senhor falou de passagem, quem quer disputar noutras cidades, né? Exato, quem quer disputar noutras cidades. Existe uma questão, e aí vai ser, Ari, é bom que o ouvinte nos escute, aí tem que ser averiguado caso a caso, né? Por que caso a caso? Porque, a depender da distância geográfica entre um município e o local onde ele pretende se candidatar, não há necessidade da desincompatibilização. Porque, como eu disse anteriormente, a desincompatibilização ela vai se dar em razão da potencialidade que aquele servidor público tem de impactar no pleito eleitoral. Interessante esse aspecto. Né? Tem esse aspecto. Inclusive, existem discussões do TRE, eu já atuei em diversos processos eleitorais de impugnação de registro de candidatura, em que, por exemplo,
um determinado servidor público do município de Campina Grande, em uma determinada função de impacto na sociedade, se candidatava em um município a 60 quilômetros, a 70 quilômetros de Campina Grande. Todas as pessoas sabem que Campina Grande é um município que é polo na prestação de serviços públicos, né? Principalmente serviços públicos de saúde, enfim. E aí a discussão era 50, 60 quilômetros, você prestando serviço público de saúde em Campina Grande, querendo ser candidato em um município, né, nessa distância. Existe esse impacto? Existe a necessidade de se desincompatibilizar? E aí é necessário ver muito caso a caso. Via de regra, não. Né? Mas se você comprova que há uma potencialidade na conduta desse servidor público que venha a acarretar em um desequilíbrio de um processo eleitoral circunvizinho, é possível que o indivíduo seja... Qual seria a régua aí no caso? Não, a régua é você aferir exatamente questões burocráticas formais, porque quando nós falamos dessas potencialidades, Ari, é bom que o ouvinte se atente, inclusive, que não é somente de boca, né? Não é somente de boca. Por exemplo, vamos nos utilizar aqui do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é o exemplo que nós temos mais evidente de eventuais condutas potencialmente prejudiciais do pleito. O Sistema Único de Saúde é pactuado, né? Então eu tenho toda uma pactuação do serviço de saúde, gerando referências em grandes cidades, né? Como por exemplo Campina Grande. O Hospital de Campina Grande, o Hospital de Trauma de Campina Grande, ele é pactuado com quase todo o estado da Paraíba. Né? Então, quando você pega essa pactuação, quando você pega, por exemplo, um servidor público do Hospital de Trauma de Campina Grande, que presta serviço lá, na unidade intensiva, e que vai se candidatar numa cidade circunvizinha, como por exemplo Lagoa Seca, há de se verificar essa situação em concreto, né? Qual é a potencialidade da conduta. O TRE Paraíba tem julgados negando o registro de candidatura de candidatos que não teriam se desincompatibilizado e prestam serviço em municípios distintos, e o Tribunal Regional da Paraíba também, Eleitoral da Paraíba também, tem julgados autorizando o registro de candidatura por entender que, não, se eu trabalho no município de Campina Grande e me candidato no município de Remígio, por exemplo, não há uma relação causal muito forte, não há um impacto muito grande dessa minha atuação profissional enquanto servidor público na minha campanha eleitoral. Para a gente fechar um outro assunto que chamou a atenção neste final de semana, alguns vereadores com mandato em Campinas não foram aceitos por outros partidos. Então, se eu sou vereador ou se eu sou um eleitor comum, essa opção de entrar ou não numa outra legenda não é uma opção unilateral? Não é uma opção unilateral. A filiação partidária, ela envolve a vontade do filiado, do potencial e daquele que pretende se filiar e a vontade, a chancela do partido político. Tanto é que na ficha de filiação partidária, para quem nunca teve a oportunidade de fazê-lo, você tem que ser recebido, tem que ser chancelado por algum filiado, né? Então você tem toda essa dialeticidade, digamos assim, no processo de filiação partidária. Então é muito comum isso acontecer, né? Você tem a figura do detentor do mandato eletivo, que acha que por ter mandato eletivo ele vai ser aceito em qualquer legenda, e não é bem assim que funciona. Tanto que sempre existem aí conversas, sempre existem reuniões, discussões entre já detentores de mandato eletivo e diretórios de partidos políticos para tentar fazer essa aquisição, vamos dizer assim, numa expressão mais popular, de grandes players do cenário eleitoral, né?